Boa tarde, meu nome é Lucas e eu faço parte do projeto de pesquisa junto com o Diego e Rafael sobre a orientação do professor Andrei. Nosso título do projeto é Desenvolvimento de Sistema a partir dos princípios físicos de resfriadores evaporativos. Praticamente, nosso projeto, nós desenvolvemos um sistema de resfriamento evaporativo que tem como foco a umidade. Eles são mais utilizados principalmente nas regiões quentes e secas, porque além de resfriar o ar, ele também abaixa a umidade do local, porque como esses locais secos e quentes têm alguns problemas como nariz, olhos e garganta seca e alguns outros desconfortos também, ele serve para esses locais. E nosso objetivo um dos nossos objetivos, na verdade, foi desenvolver e incentivar pesquisas com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica e promover um impacto positivo no meio ambiente também. Por quê? Porque como esses resfriadores, climatizadores, ventiladores estão sendo bastante utilizados hoje em dia, acabou virando uma necessidade básica, né, para o conforto. Como é uma grande quantidade de pessoas, temos que levar em conta a energia elétrica, porque esses equipamentos são responsáveis por grande parte do consumo de energia consumida, principalmente em cidade de médio e grande porte. Você que não tinha um ar-condicionado em casa e acabou colocando, percebeu que a conta de energia aumentou bastante por causa do consumo de energia elétrica. E também o meio ambiente, né? Porque nosso sistema não emite gases tóxicos na atmosfera, que esses gases ocasionam a camada de ozônio e efeito estufa. E muitos equipamentos, inclusive muito utilizados hoje em dia, ele possui esse problema, porque seja por dano no compressor, entupimento em um filtro líquido ou problema de tubulação. Então, a criação desses novos sistemas tem como um desafio resolver ou melhorar esses problemas do ambiente e energia elétrica. Então, eu já falei várias coisas, mas as três principais é que nosso sistema tem uma fácil instalação, ele é econômico e ele não afeta o meio ambiente, por não ter esse problema do compressor e o entupimento. Agora que eu falei mais dos nossos objetivos e como é a introduçãozinha sobre o nosso projeto, eu vou falar nosso progresso, né? Como a gente começou. Nós fizemos a revisão bibliográfica, que foi o estudo, junto com o professor, né, o estudo das metodologias e mecanismos de resfriamento de água para processo evaporativo. As consultas bibliográficas foram por artigos científicos. Então, depois da revisão, nós fomos montar lá o sistema. A gente limpou, montou direitinho e testou o Arduino, porque esse Arduino ia gerar nossos dados dos sensores para nós fazermos as modelagens matemáticas. A gente fazia lá os cálculos por esses bloquinhos aqui, ó. Eu vou mostrar mais na frente, agora não. E aí depois a gente analisou os testes, né, das curvas. Então nosso projeto é feito por isso aqui, ó. Esse aqui é o projeto completo, né, o sistema aqui, no caso. Ele é um resfriador evaporativo. Aqui temos sem essa capa aqui de cima, temos o reservatório com sensor de temperatura. Aqui fica o atomizador e os sensores, e em cima fica o cooler. Aí aqui tem embaixo temos a bomba e os medidores de fluxo, o atomizador e resistência elétrica lá embaixo, aquele negócio lá laranjinha. E em cima é o atomizador, que eu vou dizer para que serve cada um. Então o ventilador ele é utilizado para fazer toda a recirculação do ar, né, presente no sistema. O atomizador ele é um disco dentado que ele serve para pulverizar e quebrar as moléculas da água, formando em microgotículas, espalhando bastante lá no sistema. E a bomba é utilizada para recirculação e drenagem da água de todo o sistema, né? Aqui temos o Arduino e aqui tem um sensor de temperatura e umidade que ele é conectado no Arduino, né? E esse Arduino é conectado no computador que vai para esse programa aqui, ó. Esse programa ele gera os dados que os sensores estão captando, né? Tanto da água quanto do ar, quanto da umidade da água, do ar e temperatura também, né? E
e gera aqui uma lista. Esses dados a gente pega, né? Faz os cálculos à mão para descobrir as variáveis. Logo depois que descobrir as variáveis, a gente vem para essa planilha aqui, ó. A gente joga as variáveis que a gente descobriu com o cálculo que fizemos, e para facilitar, para não ter que fazer todas essas equações à mão, nós criamos esse programinha aqui no computador, no Excel no caso, para que ele possa gerar equações logo para a gente com as variáveis que a gente jogou lá, aqui dos controladores e da planta. Logo depois, quando a gente tem essas equações, a gente joga aqui, ó, no programa que chama MATLAB. Ele serve para fazer equações matemáticas. A gente faz esses bloquinhos aqui e joga aqui as equações do controlador e da planta. Temos aqui também vários componentes, né? Aí a gente gera as curvas. A gente fez as curvas de 3 velocidades. Quem vai falar isso é Diego, sobre isso. Cadê? Aqui estão as curvas. Aí tem aqui, a gente analisa os resultados por essas curvas e compara também nas velocidades. Essas curvas aqui. Então, algumas dificuldades que a gente teve foi no momento da pesquisa, foram surgindo alguns problemas, como a dificuldade de encontrar um ventilador, que nosso primeiro ventiladorzinho, que foi o cooler, ele teve um problema. Daí a gente teve que procurar por outro que se encaixasse no nosso sistema, né? Aí acabou que a gente encontrou, e esse foi bem melhor até, esse ventilador. Diego vai falar sobre ele também. Depois disso que a gente teve alguns problemas também com Arduino, conexão, programação e essas coisas. Foi indo tudo normal no projeto. Até que a gente também já deu início a um resumo do nosso artigo científico. E está preparando agora ele completo para enviar para análise. É isso, essa foi minha apresentação, e vocês vão ficar agora com o Diego. Boa tarde, meu nome é Diego, eu faço parte do projeto de pesquisa junto com o Lucas. Vou falar um pouco sobre o que acontecia de fato na sala de aula, nas nossas práticas. Basicamente, o trabalho da gente na prática era montar, testar. Aí a gente, toda vez que dava algum erro, que era o nosso distúrbio, né, a gente realizava novas operações, onde a gente fazia a troca da água, aquela água já não servia mais para a gente, e até que a gente chegasse numa questão final, que era basicamente o que a gente desejava, né, no final daqueles dados. A gente controlava isso, a gente usava o computador para fazer esse controle, né, e a partir que era dado uma nova sequência num aplicativo para a gente fazer as coletas de dados, ou seja, quando a bomba circulava, que drenava a água e também chegava num atomizador, compartilhando microgotículas, que no nosso computador ele estabilizava. Quando ele estabilizava aquela temperatura, a gente encerrava e coletava os dados da seguinte maneira, vendo qual era o melhor funcionamento, na verdade a gente queria a menor temperatura. Então a gente trabalhava com 3 velocidades, né? Onde a terceira era mais forte e obviamente era que nos dava melhor resultado, com diminuição da temperatura bem abaixo dos outros dois, das outras 2 velocidades, bem mais em conta. E depois dessa quarentena, o nosso acesso com o professor era através de chamada de vídeo, onde ele falava para a gente qual o próximo passo que a gente tinha que fazer. Ele propôs para a gente várias coisas para a gente fazer, enviou os artigos, pediu para a gente fazer as leituras dos artigos e fazer os modelos matemáticos e as equações que a gente jogava na planilha no Excel,
e fazia os cálculos. Essa parte aí Lucas ficou mais encaminhado porque eu senti dificuldade um pouco de instalar o MATLAB no meu computador, e ele já estava mais apto ao programa que eu, e eu também senti dificuldade de instalar. Mas sempre que ele fazia as equações, ele conversava comigo e me explicava o que foi que aconteceu. A gente já até de fato pagou essa cadeira, ficava um pouquinho até melhor o entendimento. A gente só fazia frisar a mente da gente.